Paz seja convosco, igreja viva. Aleluia. Louvado seja Deus. É muito maravilhoso estar adorando ao Senhor juntos com vocês em mais este domingo, em mais esse dia que o Senhor nos fez. Por isso estamos alegres. Aleluia. Você adorou ao Senhor com o melhor do teu ser, corpo, alma e espírito. Então se prepare, porque quando nós entregamos o melhor diante do altar, o pão vivo, que é a palavra de Deus, desce como o melhor alimento para nos renovar e nos restaurar no nome de Jesus. Aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 37. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 37. Glória a Deus. Você encontrou? Então diz assim a palavra do Senhor: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isto que eu vim. Vamos para outro lugar, para povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Aleluia. Oremos uma vez mais. Querido Espírito Santo, Tu és o mestre da nossa nova natureza. Que toda mente seja levada cativamente de Cristo. Abra os nossos olhos nessa noite, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, e que possamos sair daqui determinados em nosso coração a cumprirmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade para conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Assente-se no seu lugar e vá glorificando ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E o tema nessa noite é: ainda há outros povos. Quando nós falamos a respeito de missões, quando nós falamos a respeito da tarefa que ainda não terminou, nós poderíamos falar de tantos exemplos bons que edificam a nossa fé, mas nenhum deles é melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão, é o nosso maior exemplo em missões. E é interessante nós observarmos o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, porque ali nós podemos entender muito a respeito da obra missionária, daquilo que Deus espera de mim e de você, quando observamos o ministério de Jesus. Então, se você quiser ir marcando aí na sua Bíblia, nós vamos destacar aqui alguns pontos sobre a obra missionária, observando o ministério de Jesus. A primeira lição que nós vamos aprender olhando para Jesus é que Jesus não se promoveu a si próprio. Ele deixou que outros dessem testemunho a respeito dele. Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 8 do Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Eu acho interessante quando muitas pessoas, muitas vezes, elas dizem ter o chamado missionário, elas dizem ter sido chamadas por Deus, dizem ser usadas por Deus, mas eles saem fazendo propaganda de si mesmo. Eles saem muitas vezes querendo buscar likes e seguidores, buscam muitas vezes a fama. Eu mesmo já encontrei, pastor Judivan, um outro pastor que chegou e claramente disse com todas as letras: meu objetivo é ser famoso. Eu olhei para ele e digo: então sai de perto de mim, que a partir de hoje eu não te conheço mais.
Batista, ele sai dizendo: importa que eu diminua e quem tem que aparecer, o famoso, quem tem que ser é ele. Esse é o padrão de Jesus. Você vai ver então nesses versículos que eu te falei, de Marcos 1, o versículo 1 até o 8, vai estar lá João Batista dando testemunho de Jesus. Lá em João capítulo 7, verso 18, o próprio Jesus, ele diz: quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus nunca andou com um cartãozinho dizendo assim: olha, me chama para pregar na sua igreja, olha, se eu for na sua igreja vai acontecer milagres. Não! Jesus deixou com que outros falassem a respeito dele. Primeira lição que nós aprendemos vendo Jesus como modelo missionário. A segunda lição já aparece no versículo 9. Jesus entendia o princípio da submissão. Tem muitas pessoas que abrem a boca para dizer: Deus me chamou, e eles querem fazer a obra de Deus por conta própria. Não existe missionário que não esteja vinculado, atrelado, congregado a uma igreja local. Prega aqui, prega acolá, vai para cima, vai para baixo, vai para ali, vai para acolá. Quem é o seu pastor? Você se congrega onde? Você presta contas a quem? Aonde que você é fiel, dizimista e ofertante? Está cheio de pessoas aí que não tem raiz, que não tem submissão. Eu não posso falar por todos, mas a minha caminhada missionária, e muitos de vocês que estão aqui já me acompanham já há muitos anos. Se é uma coisa que eu tenho visto, ouvido falar, é porque um missionário passou necessidade, porque faltou sabonete para tomar banho, um missionário passou fome. A grande maioria desses tipos de casos que você ouviu falar, certamente também, quando você cava mais um pouquinho, quando você observa mais um pouquinho, são pessoas que não foram enviadas, eles se enviaram a si próprios. Jesus, ele espera ser liberado pelo seu pastor. Quem foi o pastor de Jesus? João Batista. Ele era um profeta, era a autoridade de Deus constituída à época, e mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele não começa por conta própria. Quando ele vai lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, João Batista diz: mas não deveria ser o contrário? Não era você que deveria me batizar? Aí Jesus disse assim: não, eu preciso que você me batize, porque eu tenho que estar numa posição legal. A justiça de Deus precisa ser conhecida. O que é a justiça de Deus? Os crentes têm a ideia de que justiça é vingança. Não, justiça é andar na legalidade, é fazer o que deve ser feito, o que é correto. Jesus disse, em outras palavras, traduzindo, o que Jesus estava dizendo para João Batista: se você não me abençoar, se você não me enviar, se você não me liberar, eu não posso começar. Tem pessoas que falam assim: mas Deus me chamou e meu pastor não tem nada a ver com isso. Não arrombe portas. Se Deus te chamou, é o próprio Deus que abre portas. Terceira lição que nós observamos, aprendemos olhando Jesus, está no versículo 10. Jesus, ele é revestido de poder do Espírito Santo. Nenhuma obra missionária terá sucesso se for feito no braço da carne. Todo missionário terá sucesso somente se for revestido do Espírito Santo de Deus. Versículo 11 tem a quarta lição. O próprio Deus revelou quem Jesus era, revelou o chamado de Jesus. O próprio Deus não precisou com que Jesus ficasse buscando a sua própria fama. Quando você está dentro da legalidade dos princípios bíblicos, quando você está na obediência àquilo que Deus determinou para a sua vida, o próprio Deus se encarrega de te levar mais longe, de te levar mais adiante. Versículo 12, versículo 13, nós encontramos a quinta lição do ministério de Jesus. Primeiro, Jesus não só foi revestido de poder, mas ele passou a ser guiado
pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. São duas coisas diferentes. Ser revestido de poder. Tem gente que tem poder para curar doentes, para expulsar demônios, mas ele não tem por costume ouvir o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Não por acaso, Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer para muitos que foram revestidos de poder para curar, profetizar, expulsar demônios: aparta-te de mim, vocês que praticam a iniquidade, nunca vos conheci. Porque não eram guiados pelo Espírito Santo, eram guiados pelos seus próprios deleites, pelos seus próprios prazeres. E aí depois nós vamos ver então que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Para quê? Para ser provado e aprovado. Nenhum ministério será bem sucedido se não passar pela prova e ser aprovado. Nada surge do nada. É interessante, o único que nasceu adulto, que já nasceu grande na Bíblia, foi Adão, que deu errado. Adão não teve uma infância para poder aprender. Tudo que nasce grande, nós estamos vendo um tempo de muitos ministérios artificiais, que explodem na internet assim, com milhares, milhões de seguidores, mas o cara não foi provado, não foi aprovado, e de repente, quando você menos espera, é um meteoro que passa, na mesma rapidez que consegue milhões de seguidores, de repente afunda, desaparece. Cadê pastor fulano de tal? Cadê cantor fulano de tal? Você não sabe. De repente caiu no pecado, de repente caiu em desgraça, porque não tinha base, não houve crescimento. Incrível que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo às vezes vai nos levar a situações que vai nos desafiar. Do versículo 14 ao versículo 20, nós aprendemos um outro princípio olhando para Jesus. Nenhum ministério terá sucesso se trabalhar sozinho. Jesus escolheu uma equipe. Ele escolheu 12, não aleatoriamente, não pelas suas habilidades, não porque eram homens distintos, não, mas Jesus escolheu a sua equipe depois de uma noite inteira em oração. Quem é que você traz para trabalhar junto com você na sua equipe? Quem é que você escolhe para ser o seu parceiro ministerial? Jesus ora para depois escolher a sua equipe. Daí nós chegamos do verso 21 ao 28. Versículo 21. Jesus não perdeu tempo. Logo que ele chega ao campo missionário, ele começa a trabalhar. Tem pessoas que ficam esperando um raio cair na cabeça dele, ele tem uma visão de uma vaca verde voando, né? Para ver se ele ganha alguma vida para Jesus. Se há mais de 2000 anos Jesus já mandou: vai, prega o evangelho a todas as pessoas, vai pelo mundo inteiro, aonde tiver essas pessoas. Teu vizinho está no mundo, está valendo. Seja de perto, seja de longe, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, Jesus já mandou. Você está esperando o quê? Então Jesus não ficou perdendo tempo. Versículo 22, Jesus exerceu autoridade. Sabe por que muitas vezes não temos sucesso na obra missionária? Porque muitas vezes a gente fala das verdades de Deus como se elas fossem mentira. Mas Jesus exerceu autoridade. Muitas pessoas, e aqui eu não tenho nada contra estratégia, eu gosto de estratégias novas, gosto de aprender, de transmitir estratégias novas, mas muitas vezes as pessoas ficam apenas na esfera da estratégia e esquecem de que a obra missionária, para ter sucesso, tem que ser exercida com autoridade. Em Marcos 16, Jesus disse: no meu nome você vai curar os enfermos, expulsar o demônio, orar em novas línguas, os sinais seguirão aos que creem. A obra missionária só tem sucesso quando é exercida com autoridade. E aí no verso 23 e no verso 24 nós vamos ver que nem tudo é flores na obra missionária. Jesus enfrentou batalhas espirituais. Quando ele chega no campo, numa de suas primeiras pregações, manifesta o endemoniado.
O diabo ali querendo fazer oposição ao ministério de Jesus. Por isso que a intercessão missionária, ela é extremamente importante, porque todo missionário, todo aquele que está engajado na obra de Deus, vai enfrentar oposição das trevas. Agora, sabe o que eu acho incrível aqui? É que Jesus não negociou com o diabo o seu chamado. No versículo 25, o diabo, ele não fala uma mentira, ele fala uma verdade. Ele diz: olha, tu és o santo filho de Deus. Qualquer pregadorzinho meia boca de hoje e usa isso para se autopromover. Está vendo aí, igreja? Até o diabo está confessando que eu sou de Deus. Está vendo aí, igreja? Até o diabo está confessando que essa igreja é de Deus. Ou você não já viu isso por aí? Na televisão, na rádio, na internet? Eu já vi muito, só que eu vejo. Mas Jesus não negociou o seu chamado. A declaração que aquele demônio estava falando era uma declaração boa, era uma declaração verdadeira, mas a origem era o problema. Não era algo que vinha do céu, era algo que vinha do inferno. E Jesus não usa isso para promoção pessoal. Jesus manda o demônio calar a boca, sair daquele homem. E sabe qual foi o resultado de Jesus não ter usado isso como uma promoção pessoal? Sabe qual foi o resultado de Jesus não negociar o seu chamado? Verso 28: o próprio Deus o exaltou. A fama de Jesus começou a correr por todos os lugares, automaticamente, instantaneamente. Não precisou Jesus ficar entrevistando o diabo, não precisou Jesus ficar falando ali, se autopromovendo. Não, o próprio Deus. E aí nós chegamos dos versículos 29 ao 34. Em primeiro lugar, no verso 29, Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus vai até a casa da família de Pedro. Tem muita gente aí que só porque se acha homem e mulher de Deus, ele empina o nariz e ninguém tem acesso a ele. Para falar com ele tem que marcar com a secretária, tem que ser, uma burocracia grande, talvez não vou ver, talvez, quem sabe. Quanto é que você colocou aí no envelope de missões para saber se eu te atendo, Tem muita gente assim, que acha assim que se pudesse nem pisava no chão. Aliás, eu tenho uma pessoa hoje que congrega lá na nossa igreja, lá na Serrinha 2, e pasmem, por que ela foi para a nossa igreja? Porque ela era de uma outra denominação e, segundo relatos dela, o líder dessa denominação, quando ele chega, os diáconos carregam ele no braço, que é para ele não pisar no chão, ele só pisa no altar. O homem é tão santo que só pisa no altar, não pode pisar no chão. Olha para você ver que nível eu não sei nem como é que eu explico um negócio desse, que nível de baixaria está, nas igrejas, porque isso é uma baixaria, um negócio desse, Mas Jesus, ele era acessível. E o verso 31 vai dizer que Jesus se importava com a sua equipe, ele cuidou da sua equipe. O dia inteiro de ministração, Pedro estava com um familiar doente, que era sua sogra. Quando você tem um problema na família, você não fica bem, isso mexe com você, E Jesus percebe aquilo, e ele vai e ele se importa com Pedro. Às vezes as pessoas não frutificam, não é porque elas não querem, é porque elas estão com algum problema. Elas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, e Jesus vai lá e mostra isso. Jesus não era aquele que só arrancava o couro do discípulo, só exigia números. Não, ele se importava com a alma da sua equipe. Versículo 32 e 33. Depois disso, trouxeram muitos outros para Jesus atender, e Jesus atendeu a todos. Olha como Jesus era uma pessoa simples, uma pessoa acessível. Não era uma pessoa cercada de segurança, não era uma pessoa inacessível, era uma pessoa que todo mundo podia chegar ali com ele e ser atendido. E era uma pessoa sensível às necessidades do povo. Verso 34.
Jesus não só via a necessidade do povo, mas ele agia em prol da necessidade do povo. E aí nós chegamos nos versos 35 ao 39. Verso 35, nós vamos ver que, embora Jesus sendo Filho de Deus, nós vamos ter aqui um exemplo fantástico. Depois de um dia intenso de ministração, dando, ministrando, expulsando demônio, curando doentes e tal, cuidando de um, cuidando de outro, o que Jesus vai fazer no verso 35? Vai buscar renovo da parte de Deus. Sabe por que muitos ministérios têm caído? Porque muita gente só dá. Prega, canta, ministra, vai. Ele nunca para receber, ele nunca para ser ministrado, ele não tem o seu tempo a sós com Deus. Você sabe uma pesquisa muito terrível, é triste, é vergonhoso, que fala que quase 93% dos pregadores só pegam na Bíblia quando vão preparar uma pregação. Ou seja, ele não pega na Bíblia para se alimentar, ele pega na Bíblia pensando em alimentar os outros. Por isso muitos ministérios têm caído. E Jesus vai lá mostrar para nós que toda pessoa que quer ter um ministério abençoado precisa ter intimidade com Deus. Glória a Deus. Agora, quando nós falamos tudo isso sobre a vida de Jesus como um missionário, aprendemos muito. Mas sem dúvida, uma grande lição, olhando para Jesus, está exatamente nos versículos 37 e 38, que eu e você lemos no início da mensagem. E a grande pergunta que fica para nós é: por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes, quando existem pessoas que ainda não ouviu nenhuma? Vamos dar um exemplo? Vamos dizer que aqui nessa igreja, no ano passado, você que congrega aqui, você não perdeu nenhum culto de domingo. Eu sei que tem outros cultos, mas vamos tomar só o culto de domingo como exemplo. Então, no mínimo, você no ano passado assistiu 52 pregações. No mínimo. Se você ainda não se converteu, alguma coisa está errada na sua vida, né? Mas no mínimo 52 pregações. E mesmo que se você não esteve aqui presente, o pastor deixou a live lá para você assistir depois. Então, por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes? Você ouviu pelo menos 52 vezes no ano passado, fora esse ano que a gente já passou da metade do ano. E ainda existem pessoas que não ouviram nenhuma vez o Evangelho. Escute, Jesus havia feito muitos milagres em Cafarnaum. O Evangelho de Marcos capítulo 1, esses versículos que eu falei para você, está relatando Jesus lá em Cafarnaum. E os discípulos, ao encontrarem Jesus orando a sós, repreenderam Jesus. Você percebeu o tom que Pedro e os outros falaram com Jesus? Todos te buscam. É mais ou menos assim, eles chegaram para Jesus falando assim: Jesus, você não entendeu que tem uma multidão lá fora para o Senhor orar, esperando ser ungida com óleo, para o Senhor tocar, para o Senhor fazer alguma coisa? Como é que o Senhor faz um negócio desse e some do mapa? Como é que o Senhor desaparece? Ainda tem muita gente para o Senhor atender. E aí, irmãos, olha a resposta de Jesus: ainda há outros povos a serem alcançados. E dali ele partiu para outras cidades. E por causa dessa atitude de Jesus, muitos creram e muitos foram salvos. Não devemos ser egoístas, irmãos, porque ainda há outros povos para ser alcançados. Aliás, eu tenho ouvido isso muitas vezes. Vira e mexe a gente escuta essa pergunta: ah, pastor, por que é que a gente vai enviar uma pessoa daqui lá para a Índia? E tem tanta gente aqui no bairro para ser ganho para Jesus, tanta gente para ser ganho aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, nos interiores. Mas Jesus, ele dá uma lição aqui muito interessante: foi para isso que eu vim
para alcançar todos os povos. Não é só um povo. Não é só um povo. O evangelho não pode ficar restrito a um grupo seleto. Vamos observar aqui a trajetória de Jesus. Depois da tentação de Jesus, imediatamente Jesus foi pregar em Nazaré. Quem registra isso é Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 14. E lá em Nazaré, Jesus é rejeitado pela maioria. Somente alguns creram. De lá de Nazaré que Jesus vai para Cafarnaum, que é onde começa o relato de Marcos. Lá em Cafarnaum, o ministério de Jesus explode. Existe uma grande aceitação. Mas olha uma coisa interessante: nos dois casos, nem na cidade que ele foi rejeitado, nem no caso que ele foi tremendamente aceito, foi motivo para que ele permanecesse somente ali. Tanto um caso como o outro levou Jesus a determinadamente partir para alcançar outros povos. Irmãos, o sucesso da obra missionária não está em alcançar o maior número de pessoas do mesmo grupo. Pelo contrário, o sucesso da obra missionária está em alcançar o maior número de povos. De povos. Aliás, é isso que diz lá Mateus 24:14. E esse evangelho do reino deverá ser pregado em testemunho a todos os povos, e então, só então, virá o fim. Vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente entender isso? Quem quer vir me ajudar aqui? Pelo menos umas 5 pessoas aqui para me ajudar. Vem na frente. Isso. Pode vir, isso. Quem mais? Já tem um, quem mais? Precisa de mais outra pessoa. Isso. Já tem outro ali atrás, já tem outro. Pode vir. Isso. Mais 2. Pode vir mais 2, pronto, tem mais um aqui, pode só mais um para a gente poder entender esse processo. Pode vir, isso, pronto. Como nós temos aqui, né, 3 varões, tem mais um? Isso, pode vir, isso. Pronto, eu vou colocar você desse lado e a irmã também desse lado, por gentileza. Isso. Meu nome é? Pronto, Adriana. Vamos dizer que ela é enviada por Deus como missionária, enviada pela igreja, né, abençoada ali, e ela vai chegar aqui para esse povo, e aqui ela começa a pregar, e aí se converte uma parte desse povo. O que ela deve fazer? Será que ela vai continuar o resto da vida somente olhando para esse povo? Não, ainda tem uma parte do povo que não se converteu, vamos ficar aqui. Não, tá. Só que discípulos fazem discípulos, não é assim? Então, uma vez que essa parte do povo foi discipulada, agora você vai ganhar lá o resto do seu povo, e eu vou partir para esse povo aqui que ainda precisa receber a mensagem do mundo. É disso que Jesus está falando em Mateus 24:14. Não é ganhar o maior número de pessoas do mesmo povo, mas alcançar o maior número de povos possíveis. Porque a partir do momento que parte desse povo começa a se converter, eles mesmos vão começar a ganhar o seu próprio povo, para que o missionário vá em busca de outros que ainda precisam ser alcançados. Deus vai enxergar, irmão. Glória a Deus. Você entende isso? Mas a palavra de Deus é clara, lá em Romanos 10, a partir do verso 13: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É por isso, irmãos, que a nossa fé é desafiada a cooperar fielmente com a obra missionária através de nossas finanças. Outros povos só poderão ser alcançados se você semear no projeto de Deus. E o que você pode semear? Primeiro, você pode semear a sua vida. Provérbios 24, verso 11 e 12:
resgatai aqueles que estão sendo arrastados para a morte. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus, que conhece o seu coração e sabe da sua motivação, Ele pagará de acordo com o que cada um o fizer. Irmãos, Jesus nos manda ir, ficar é exceção. A gente tem que ter muito cuidado com aquela frase: se você não pode ir, você pode enviar. Primeira pergunta que eu faço: por que você não pode ir? Você morreu? Segundo a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 16, só quem não pode ir é quem já morreu, porque mortos não fazem missões. A ordem é ir, não interessa se é do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, mas nós vamos, todos. Quando você for para sua casa, botar o seu pé do portão para fora, você está sendo enviado. Há pessoas no seu dia a dia, no seu entorno, que precisam ser alcançados. Segundo, o que você pode semear? Suas orações e suas lágrimas. Salmo 126, verso 6: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da sua colheita. Aleluia. Terceiro, o que você pode semear? As suas finanças. Se você ama a Deus, diz que ama a Deus, mas não oferta na obra missionária, então você está trabalhando contra o plano de Deus. Vamos lembrar que a palavra de Deus nos ensina que Deus dá a semente ao que semeia, e todos nós somos chamados a fazer missões nesses três níveis: indo, intercedendo e investindo. Uma coisa não anula a outra. Não é porque você oferta que você não pode ir, não é porque você vai que você não pode orar. As três coisas andam juntas. Mas isso não é um princípio que está apenas no Novo Testamento, sobre alcançar os povos não alcançados. Nós vamos observar que isso já estava estabelecido lá no Antigo Testamento. Olha para Josué, o conquistador. O Senhor havia prometido dar as nações por herança ao seu povo. Está lá em Salmo 2, verso 8: pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 12 do livro de Josué, nós vemos a relação de todas as conquistas que Josué havia feito. Josué havia conquistado 31 povos. 31 povos. Parecia um número bom o suficiente, né? Poderia já estar por satisfeito. Mas veja no capítulo 13, verso 1 de Josué, olha o que Deus vai falar. Sendo Josué já idoso e de idade avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há outros povos para serem conquistados. Meu Deus, outros povos. E o próprio Deus disse a Josué: o que você fez foi maravilhoso, foi muito bom, mas a tarefa ainda não terminou. Tem que terminar, tem que conquistar outros povos. Mas como? E aí capítulo 13 de Josué, versos 6 e 7: eu mesmo farei com que Israel os conquiste, você porém distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as tribos. Note, repartindo agora. Irmãos, missões é uma obra urgente. Ou você faz agora ou nunca mais. É agora. Não, amanhã não, amanhã já é tarde, amanhã alguém já morreu sem Jesus. Amanhã um povo não alcançado já foi vítima de um falso evangelho. Mais uma vez nós vemos aqui então o princípio de mobilizar outros para nos ajudar a fazer a tarefa. É por isso que existe o culto de missões, para que você entenda que nós precisamos de toda a ajuda necessária para terminar a tarefa. Josué não poderia conquistar tudo sozinho. É por isso que missões é discipular. Discípulos fazem discípulos.
Você vai ver do capítulo 13 ao capítulo 22, Josué discipulando o povo, como é que eles tinham que viver naquela terra, como que eles tinham que ter postura de filho de Deus, de povo de Deus, como que eles poderiam tomar posse das bênçãos de Deus, treinando aquele povo para a batalha. Você vai ver lá, capítulo 23 e 24 de Josué, o povo sendo treinado para a guerra, como que eles tinham que ouvir e obedecer a voz de Deus. Você vai ver no capítulo 23, versículo 10 e 11, o que fazer depois de conquistar os povos não conquistados, como enviar os guerreiros para os povos não conquistados, está tudo lá. E aí, interessante é que já no livro de Juízes, no capítulo 1, o povo começou a ir conquistar, mesmo sem que Josué já estivesse no meio deles. Josué já estava na glória, mas a obra não parou, a obra continuou. Você já leu o livro Generais de Deus? Ele fala de 22 homens e mulheres que Deus usou a nível mundial. Uma dessas pessoas que ele fala nesse livro é Aimee. E sabe qual é a diferença? Todos os 21 morreram e com eles a sua obra. Aimee morreu, mas nós estamos aqui até hoje. Agora por quê? Porque dos 22 que ele fala no livro, a única que se preocupou em discipular, treinar e enviar foi Aimee. Os outros talvez acharam que sozinho ia conseguir conquistar o mundo. Aliás, isso foi o que perguntaram, por exemplo, para Billy Graham. Quando Billy Graham ainda era vivo, perguntaram para ele: se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo que você fez? Billy Graham baixa a cabeça e disse: não. Então tem alguma coisa que você se arrepende do seu ministério? E Billy Graham disse: se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria tudo o que eu fiz de novo. Sabe o que eu faria? Eu teria treinado 100 Billy Grahams. Meu Deus, já pensou se tivesse 100 homens como aquele, pastor? A reviravolta que ia ser no mundo. Agora vamos olhar para esse mesmo princípio na igreja de Atos dos Apóstolos. Em Atos 1:8 está Jesus dando a promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Escute, o plano de Deus sempre foi a nível mundial, mas a igreja de Jerusalém não entendeu isso. Atos 2:41 e Atos 4:4 vão nos mostrar que a igreja de Jerusalém ganharam 7.000 pessoas. A igreja chegou a ter 7.000 membros, e ali eles cruzaram o braço, se acomodaram e disseram: tá bom, já crescemos. O IBGE noticiou recentemente o grande crescimento dos evangélicos na última década, e esse tipo de notícia causa em nós uma sensação de que está todo mundo evangelizado, todo mundo já foi alcançado, não preciso mais pregar, vamos desacelerar. Pela primeira vez em 10 anos, ou desculpe, melhor dizendo, pela primeira vez em 30 anos, desacelerou o crescimento dos evangélicos no Brasil. Por quê? Porque a gente não evangeliza mais. A gente vê igreja para todo lado, a gente vê igrejas com milhares de membros, então pronto, está todo mundo alcançado. Foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Mas olha o que acontece lá em Atos 1:8, em Atos capítulo 8, versículo 1 e o versículo 4. Atos 8:1 vai dizer: naquele dia, uma grande perseguição se levantou contra a igreja que estava onde? Em Jerusalém, e todos foram dispersos. Por onde? Pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Aí o verso 4 diz: mas os que andavam dispersos por toda parte iam anunciando a palavra do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério. Para onde Deus tinha dito que eles tinham que pregar? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles foram não. Isso era lá no Atos 1:8. Aí no Atos 8:1, aí Jesus manda a perseguição. Aí eles vão para onde?
para a Judéia, Samaria e as terras mais distantes. Às vezes eu fico me perguntando se Jesus vai ter que levantar uma grande perseguição na igreja brasileira, para ver se a igreja brasileira acorda para alcançar outros povos. Porque o plano de Deus vai se cumprir, não vai se frustrar. Se nós não formos por amor a Deus e por amor aos perdidos, Deus vai puxar o anzol na igreja brasileira, para a igreja brasileira começar a alcançar outros povos. Tem cristão que sofre por não entender o chamado e não atender o que Deus deseja realizar na terra, porque ainda há outros povos. E quando finalmente a igreja parecia entender que iria alcançar outros povos, eles começaram a ir para a Judéia, Samaria e outros lugares. Olha a desgraça que mostra o capítulo 11, versículo 19. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles achavam que o evangelho era só para judeus. Pastor, o que é que eu estou a ver com isso? Há um movimento da igreja brasileira que até tem gente que sai daqui, mas quando o cara chega lá nos Estados Unidos, ao invés de ele ganhar um americano, ele abre uma igreja para os brasileiros. Está acontecendo no Japão, está acontecendo em Londres, está acontecendo em Portugal. Ele sai daqui para ganhar brasileiro. Aí você diz assim: pastor, os brasileiros que tem lá não merecem ser salvos não? Não, claro, mas eles estão cometendo o mesmo erro da igreja de Jerusalém. Sai de Jerusalém para ganhar judeu. E quem vai ganhar os nativos de lá, desses outros povos? E a igreja não havia entendido que o plano de Deus não era simultâneo, que o plano de Deus não era sequencial, mas sim simultâneo. Como é, pastor? Deus nunca disse, Jesus nunca disse, primeiro Jerusalém, depois não, é tanto em Jerusalém como na Judéia, ou seja, é simultâneo. Não é primeiro Jerusalém para depois os confins da terra, não. O plano de Deus não é sequencial, é simultâneo. E Deus havia dado sinais. Lá em Atos 2, a partir do versículo 7, a gente vai ver que logo no Pentecostes, povos de outras nações ouviram o evangelho na sua própria língua, já quando o Espírito Santo desce ali. Mas a igreja ainda não tinha entendido. Em Atos 8, 27, Filipe ganha o primeiro africano para Jesus, o etíope, mas a igreja ainda não tinha entendido. Em Atos 10, 1, o apóstolo Pedro ganha o primeiro europeu para Jesus, o Cornélio, que era italiano, mas a igreja não tinha entendido. Mesmo assim a igreja continuava a privar outros povos do evangelho, e foi aí que Deus levantou Saulo, que ao se converter por 2 vezes foi rejeitado pela própria igreja, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 29 e 30, estava lá: oh meu Deus, levanta missionário. E na hora que Deus levantou, a igreja quis matar o ministério de Paulo. 2 vezes. Quando Paulo foi para a Arábia, porque a igreja não aceitou a conversão dele, isso está registrado lá em Gálatas 1,17, quem vai buscar ele é Barnabé. Foi buscar ele 3 anos depois. E Paulo, quando chega na igreja de Jerusalém, passa a ser perseguido pela própria igreja de novo, que não aceitou o seu chamado para ir a outros povos. E aí Paulo vai para Tarso. Está lá registrado em Atos 9, a partir do verso 21. 3 anos depois, Barnabé vai buscar ele de novo. Sabe o que eu estou falando? 6 anos do ministério de Paulo foi jogado na lata do lixo pela igreja, porque a igreja insistia em dizer que o evangelho era só para os judeus, não era para alcançar outros povos. É possível praticar missões no âmbito local e transcultural simultaneamente. O ministério de Paulo prova isso. E muitos dizem: por que fazer missões em outros países e outros povos, se há tanto o que fazer aqui? Paulo
Paulo evitava ir à igreja de Jerusalém, e até teve que repreender Pedro na cara, como diz lá em Gálatas 2, verso 1 e verso 11, pela insistência de privar outros povos do evangelho, e reter o evangelho somente para os judeus. Por isso Deus levantou o apóstolo Paulo, o apóstolo dos não-judeus, para estabelecer igrejas entre outros povos, como ele vai falar lá em Gálatas 1, verso 15 e 16. E aí nós vemos que missões também é plantar novas igrejas. A conversão de Paulo, amada igreja, na realidade, é como se Deus estivesse gritando para a igreja: ainda tem outros povos para ser alcançado. Porque se a igreja de Jerusalém tivesse entendido isso, talvez Deus não tivesse levantado Paulo. Mas Deus levantou Paulo porque a igreja não estava fazendo o que devia ter feito, a igreja de Jerusalém. Põe um slide para mim, por favor, que agora nós vamos para o slide. Vejam só, eu quero te mostrar aqui algumas coisas, e aí eu já caminho para o final, para nós orarmos. O plano de Deus não é local, o plano de Deus é transcultural. Essa faixa que você está vendo marcada aqui no mapa é onde repousa a maior parte dos povos não alcançados do mundo. Lembrando um pouquinho aí da geografia, você vai ver que, existe a latitude e a longitude, que são medidas em graus. Então quando você pega o 10 por 40, ali estão a maioria dos povos não alcançados ainda hoje, em pleno século 21. Passa para mim. Olha só, por que fazer missões transculturais? Você pode perguntar: pastor, por que a gente enviar pessoas para outros povos, para outros países? Nós temos hoje 231 países, aproximadamente, tá? Essa nomenclatura ela é muito difícil de ser estabelecida. Por quê? Porque existe país, existe regiões autônomas, então às vezes a metodologia muda um pouco. Um exemplo: alguns consideram Hong Kong como um país, mas outros consideram Hong Kong, uma província autônoma que está ligada ao governo chinês. Então às vezes você vai encontrar alguns números diferentes. Mas aqui, 231 países, cerca de 8 bilhões de habitantes, mais de 8 bilhões de habitantes no mundo, cerca de 25% da população mundial, ou seja, 2,4 bilhões de pessoas, 1000 etnias que nunca ouviram o Evangelho de Cristo Jesus. Parece um absurdo? Fala com a pastora Viviane, por exemplo, que pregou lá em Guiné-Bissau, em regiões que o povo não sabe nem o que é radinho de pilha, que dirá saber o que é televisão e internet, que ainda não chegou lá. Há cerca de 1.700 línguas e dialetos que não tem a tradução de nenhum versículo bíblico. E tu tem tua Bíblia na tua casa, crente, e tu não lê, Dos missionários brasileiros que são enviados, 75% voltam no campo transcultural e não retornam mais para lá. Passa. Infelizmente, gente, isso aqui é para você sair desse culto aqui pensando. Atualmente nós precisamos de 100 mil crentes para sustentar um único missionário na janela 10 por 40. Sabe por quê? Porque nós temos investido R$1,30 por pessoa ao ano em missões transculturais. Cada crente brasileiro, numa média, oferta o equivalente a R$1,30, por pessoa, para poder, em média, R$1,30 por pessoa ao ano, é direcionado para missões transculturais. O crente sai do culto, ele gasta R$60 numa pizza, mas ele não dá R$60 na oferta de missões. O mais triste é saber que mais de 99% das igrejas brasileiras nunca adotou um único missionário transcultural. Passa. O que é o PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações,
O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram ta ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões. Esses muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para ta ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje como imigrantes, estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Projetos no mundo todo ganham em torno de 7 trilhões de dólares por ano. Já usou para missões. Desse valor por ano, apenas 1% é destinado a povos não alcançados. Povos não alcançados somam 42% da população. 1% da renda dos evangélicos vai para alcançar povos não alcançados. Em outras palavras, para cada 10 mil reais que o evangelho ganha, metade do evangelho. Vai dar uma pausa aí, ó. Ó, pra você ver como esse dado aí é importante. De a cada 10 mil reais que é arrecadado para missões, apenas 64 centavos vai para missões transculturais. E aí ele vai falar aqui que os evangélicos no Brasil, né, tem 3 mil vezes mais os recursos necessários
para alcançar outros povos. E por que nós não fazemos? Passa o próximo slide, por gentileza. Pode passar o próximo dado. Isso. Aqui, só para você ter uma ideia visual, as maiores religiões do mundo, e é exatamente o que o vídeo estava mostrando, que os povos menos alcançados é onde se repousa, né, a grandes religiões. Então, em azul você vê o cristianismo, na área verde ali o islamismo, o hinduísmo ali no amarelo, né? No laranja você vai ver o budismo e os sem religião, segundo grupo que mais cresce no mundo hoje. Passa. Esses são os cristãos no mundo, onde os cristãos estão, pode passar. Aí os muçulmanos, destacados aí onde eles estão, percebam que estão crescendo bastante na América. Os budistas, os hindus, pode passar. E aqui, ó, não, volta um pouquinho, isso aí. Aqui é em porcentagem, povos não alcançados. No amarelo mais claro, 0 a 10% de povos não evangelizados. Você vai ver que quanto mais escuro a cor, por exemplo, vermelho e laranja, você tem de 65% a 100% dessa região nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo Jesus. Olha só, né? Nós temos ali praticamente na região do vermelho e laranja ali, né? Desde 30, 65 a 100% dos povos não alcançados dessa região, né? Pode passar. Quantos missionários são necessários hoje? Para, pode passar. Dá mais um toquezinho aí que vai abrir. Isso, não, volta. Não, eu acho. Ela lá onde pulou foi. Isso aí. Não tem uma tabela aí não? Não? Abra o arquivo original que eu acho que vai ser mais fácil. Lá no arquivo original. É bem interessante a gente poder ver de maneira mais clara, porque às vezes a gente falando, a gente não tem noção da ideia, né? De como que funciona de fato isso no mundo. A gente pode perceber, tem uma tabela ali bem interessante, de quantos missionários são necessários hoje para alcançarmos algumas regiões. Se der certo, você me avisa, tá bom? Deixa eu abrir aqui para mim. Você vai ficar realmente pensando sobre como que você pode somar, como que você pode fazer mais e melhor para a obra missionária, para a obra transcultural. Já estou abrindo aqui também um arquivo para mim, que aí a gente pode ter uma ideia. Às vezes a gente acha que já enviou muita gente. Aliás, quando a gente fala aqui dos hindus, irmãos, nós temos um missionário brasileiro, que a gente não pode falar o nome dele, mas você vai vê-lo nas redes da SGM, que ele está trabalhando lá no meio dos hindus. Se você acha, né, que pastor, eu vou evangelizar, eu fui falar de Jesus para alguém e as pessoas não me receberam. Imagine o que é você pregar num lugar onde as pessoas têm 365 milhões de deuses. Então quando você fala de Jesus é só mais um. Não é 365 mil, não, é 365 milhões. Isso. Abre o PowerPoint, o original, que aí vai dar certo a gente mostrar aqui para o pessoal ver. Põe lá naquela tela de quantos missionários são necessários. Olha só. Isso aí, ó. Essa mesmo, obrigado. Ó, quantos missionários são necessários hoje para a gente alcançar a Mongólia? 222 missionários. Para alcançar só essa nação da Mongólia.
295 missionários. Nepal, por exemplo, 458 missionários para alcançar esse povo. A Tailândia hoje, se a gente quiser alcançar a Tailândia, a gente precisa de pelo menos 663 missionários só na Tailândia para alcançar a Tailândia, porque é um país tão populoso que a gente precisa de uma força missionária muito grande para lá. Se você clicar aqui, vai abrir a tela para os irmãos. Clica, isso. Não, é nesse botãozinho aqui, Isso. Aí vai o vizinho, o outro. Aí, pode passando, deu certo. Isso, pode passando, vai. Pode avançar depois da tabela. Isso. Pode avançar. Isso, sai a tabela, né? Falei só alguns, vou falar todos, pode avançar. Aí a janela 1040, a maioria dos povos não alcançados. Você tem uma ideia, como ainda tem muita coisa a ser feita. Pode passar. Aí, onde estão a maioria dos povos não evangelizados do mundo? Dá mais um toque, senão a gente vai abrir. Índia, 344 milhões de pessoas que não ouviu falar de Jesus. É lá onde nós temos um missionário, né? China, 262 milhões de pessoas que precisam de Jesus. A Tailândia, né? Marrocos, Afeganistão, né? Mais de 26 mil, tá? 26 milhões, melhor dizendo, né? Aqui a tabela está em milhões. Você vê os 10 países onde está a maioria dos povos menos evangelizados do mundo. Pode ir para frente. Povos não alcançados. Muçulmanos, 4.100 povos não alcançados. 2.700 povos hindus não alcançados. Povos tribais, 2.000. Budista, 1.000. E ainda tem outros que professam outras religiões, 600 povos não alcançados. Vai para frente. Olha a população mundial, dá mais um toquinho aí para abrir completo. População mundial, 33% de cristãos, 40% da população já foi evangelizada, 27% da população ainda não evangelizada, isso no mundo. Agora, onde é que estão trabalhando os missionários? 80% dos missionários estão trabalhando onde já tem cristãos. 17,5% dos missionários estão trabalhando com povos que já foram evangelizados. E apenas 2,5% dos missionários estão focados em alcançar povos não alcançados. Pode isso, Arnaldo? É por isso que é crente se batendo em crente. Vem para a minha igreja, que a minha igreja é melhor que a tua. Mas não tem nada a ver visitar a minha igreja. Crente se batendo em crente. 80% do povo já está trabalhando e não precisa mais trabalhar. Vai para frente. Acho que acabou, né? Esse é o último. A grande pergunta para nós que fica nessa noite é: o que é que nos impede de cumprir o ID de Jesus? Mostrei visualmente para você, com os dados estatísticos mais recentes, que a nossa tarefa ainda não acabou. Mas Mateus 24,14 diz que o evangelho do reino tem que ser pregado a todos os povos. Você viu que só no Paquistão tem mais de 400 povos. Aqui no Brasil, vamos falar de povos indígenas, 358 povos indígenas, mais de 150 tribos que não foram alcançadas aqui no nosso país. A tarefa precisa ser cumprida. Fica de pé. Vamos orar. Jesus disse: vamos para outros povos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Pai, em nome de Jesus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nós possamos, meu Deus, de fato, sairmos daqui, ó Deus, determinados a não só falar sobre isso, mas agir em relação a tudo isso que nós ouvimos, que vemos, através desses gráficos, através dessas estatísticas, através desse vídeo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos importar mais. É tão fácil, Senhor, dizermos: eis-me aqui, mas nós não queremos simplesmente falar da boca para fora: eis-me aqui.
Nós queremos investir mais, orar mais, queremos pregar mais, alcançar mais. Nós podemos, Senhor, porque nós sabemos que a tua igreja possui 3.000 vezes mais os recursos necessários para alcançar os povos não alcançados. Nós acabamos de ver através dessas estatísticas, nós temos 3.000 vezes mais os recursos financeiros necessários para completar a tarefa, temos 400.000 vezes mais os recursos humanos necessários para completar a tarefa. Nós precisamos completar a tarefa. Levanta, Espírito Santo, os trabalhadores para a tua seara. Levanta, Senhor, os trabalhadores para a tua seara. Esse é o nosso clamor, porque a seara verdadeiramente é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor. Oh, meu Deus, levanta homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, não importa a idade, que nós possamos olhar para outros povos, porque ainda há outros povos para ser conquistados. No nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Há alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus, quer fazer isso agora? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Ou alguém que está afastado do Senhor Jesus, diz: Senhor, eu quero voltar, pastor, eu quero voltar, Senhor, para tua casa. Porque esses povos que eu mostrei, muitos deles não têm tido a oportunidade, mas hoje você está tendo a oportunidade. A salvação te bate a porta. Você pode entregar-se para Jesus ainda hoje. Talvez você está cultuando através dessa transmissão. Aí nos comentários também você pode dizer: eu estou aceitando Jesus, eu estou voltando para Jesus, porque Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Ele quer te usar. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar aos corações em Cristo, igreja. Deixa o Espírito de Deus te levar aos corações em Cristo, igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus.